E aí galera, preparados para mais uma história que já começa com o pé na porta? Liga, a parada começa com o nosso protagonista Vic Van Baskerville, e só o nome já impõe respeito, né? O famoso cão de caça da família Baskerville. Imagina um cara leal até a última gota de sangue ao pai e à família. E a próxima cena a gente vê o maluco na guilhotina, dois guardas ali, deu ruim, acusado de conspirar com demônios. Enquanto a morte está ali no cangote, a tela nos mostra um personagem, e não é um cara qualquer. Já o nosso protagonista jura com a alma sangrando que se tiver outra chance ele jamais viverá como um cão raivoso caçando lebre. Aí corta a cena para um local diferente, vários bebês chorando que nem uns desesperados. No meio deles, pá, abre o olho e a primeira coisa que o molequinho pensa é: que lugar é esse? Meu corpo tá tão pesado, que zoeira infernal. Não me diga que eu fui parar no inferno. Mano do céu, nosso protagonista reencarnou e não foi num lugarzinho qualquer não. Foi bem na mansão dos Baskerville. Os bebês continuam com aquele berro e entra em cena o patriarca Hugo com um olhar que parece que tá cagando pra tudo. Nenhum deles parece que vai ser útil. O cara solta friamente. E no meio daquela gritaria toda, um bebê chama a atenção do velho. Nosso protagonista, ele tá quietinho e Hugo, com aquela cara de poucos amigos, fala: ao menos um desses vermes é menos barulhento que os demais. Olhando direto para o nosso bebê: levem as crianças para o berço das espadas. Um dos empregados só concorda: sim senhor. E o nosso protagonista, naquela forma mirim, olha pro cara com ódio absurdo, o principal culpado de toda a sua desgraça. Hugo, mas espera. Hugo parece mais jovem, e aí cai a ficha do nosso protagonista. Agora eu tenho certeza, eu, Vic Van Baskerville, voltei para quando eu era só uma criança. O flashback na mente do bebê, ele lembra da sua vida anterior. Por ter nascido como filho ilegítimo, a sua criação não foi uma das melhores. Os cães de caça precisam aprender a ser fiéis às suas obrigações. Assassinatos, espionagens, emboscadas e etc. Que loucura, o moleque teve que lidar com todo tipo de sujeira para que os Baskerville fossem os bambambam entre as 7 grandes famílias. E qual era a motivação dessa lealdade toda? Simples: o reconhecimento de Hugo e da família. Os portões do mundo demoníaco foram abertos há 10 anos. A longa luta contra demônios acabou com a vitória da humanidade. E a recompensa para o fiel cão de caça que deu a vida pela família: o abate. Executado porque sabia demais. Não quero mais viver uma vida como aquela. Eu quero agora me vingar. Mas como, meu Deus? Preso nesse corpo de um recém-nascido, o bebê tá lá se debatendo no berço pra lá e pra cá. E pensando: mas ser transferido para o berço das espadas vai ser uma ótima oportunidade para ficar mais forte. E agora que eu mais preciso ficar forte. E a gente descobre que está ao berço das espadas é uma das provações que os filhos dos Baskerville precisam passar. Imagina a cena: crianças jogadas num labirinto de espadas, e elas têm que provar a coragem, indo em direção ao rio Stinger. A tela mostra vários bebês engatinhando em meio a um monte de espadas ensanguentadas. Que bizarro! O rio Stinger, segundo a lenda, deixa o corpo das crianças resistente como aço, mas a parada é que no número de crianças que podem se beneficiar disto é limitado. Na tentativa de chegar ao rio Stinger, na minha vida anterior era preciso sair da barreira ao redor do berço das espadas, mas eu acabei sendo ultrapassado pelos meus irmãos. Mas dessa vez vai ser diferente. As bênçãos do rio Stinger só será minha. E mostra a reação das águas do rio, um bebê afundando, e era o nosso protagonista, que pensando: está mudando todo o meu corpo por completo. Tenho certeza de que ter um início de vida diferente fará uma grande mudança no futuro. E os ferimentos dele estão se curando. Eu preciso aguentar o tanto quanto puder. Ele até bota a mão na boca para não se afogar. Daí a gente ouve algumas vozes: precisamos tirar ele de lá. Se ele passar mais tempo submerso no rio, vai acabar morto. Vamos pegar ele, precisamos secá-lo logo. E então Hugo dá um sorriso e pergunta para o mordomo Mori: quanto tempo desde que ele submergiu no rio? O mordomo responde: acho que se passaram uns 7 minutos. Hugo solta: 7 minutos? 7 minutos? Ele pode mesmo morrer, senhor patriarca? E outra voz: garoto, saia daí. Mas o nosso bebê pensa: não é como se fosse tão fácil voltar para cima. Eu tenho que me esforçar para absorver o máximo que eu puder. E o maluco começa a beber água do rio. Quase se afoga. Preciso me acalmar, ficar calmo e resistir. Até que uma mão pega ele e alguém fala: olha só para ele. Não satisfeito em mergulhar no rio Stinger,
Você até bebeu a água dele. Em pouco tempo seus dentes até cresceram. Qual é o nome dessa criança? O mordomo respondeu: é Vic Van Baskerville. Parece que um filho ganancioso nasceu em nossa família. E na mente do nosso protagonista, pode me amar o quanto quiser, porque enquanto isso, eu preciso afiar minhas presas primeiro, para que um dia eu possa morder e rasgar o seu pescoço e sumir com os Baskerville da história. Eu, Vic Van Baskerville, farei isso com minhas próprias mãos. Caramba, que começo, hein? Você tá doido? E a gente começa com o filho ilegítimo de Hugo Baskerville, o tal de Vic Van Baskerville. Aos 8 anos, o moleque era um gênio para o mundo afora, mas para a própria família, medíocre. Aos 20 anos, já estava liderando missões de assassinato, reconhecimento e subjugações. O cara era bravo. Aos 29 anos, sentiu o baque. Os talentos da linhagem principal o limitavam na esgrima. Aos 30, boom! O portão para o mundo demoníaco escancarou e a invasão começou. Aos 35 anos, o cara estava no meio do caos, matando demônios. Aos 39 anos, a grande guerra acabou. Vitória da humanidade. E aos 40, a recompensa. Pela lealdade do cão de caça, falsas acusações, calúnias e sentença de morte. Que injustiça, bicho. E aí, de novo, o nosso viking acorda bebê, abre os olhinhos e reconhece o berço. Isso quer dizer que o moleque sobreviveu ao rio Stinger. Bolando de um lado para o outro, ele pensa: com isso, eu tenho um ponto de partida muito melhor do que antes. Mas a calmaria dura pouco. Uma voz surge: a senhora realmente quer colocar isso no berço de um jovem mestre? E ele se pergunta: senhora? Olha para trás e vê uma mulher se afastando. E a real bate: ninguém me daria algo por ser um filho ilegítimo. É aí que a treta realmente começa de verdade. Vemos um baú emanando aura negra sinistra. O que é isso? Pensa aí. Ele vira a cabeça pro baú e, surpresa, uma cobra sai de lá. Uma mamba sangrenta. E não é só uma não, são duas. Na mente do nosso protagonista, não me digam que colocaram 2 serpentes raras só para assassinar um bebê. Não há muitas mulheres entre os Baskerville que seriam chamadas de senhora. Isso claramente está tentando reduzir o número de competidores na linhagem. E as cobras atacam. O bebê se posiciona ali no berço, realmente tentando assassinar uma criança no berço. Ele agarra as 2 cobras com um olhar fulminante. Como o esperado do Baskerville, eu vou ter que destruí-las com as minhas próprias mãos. E a tela mostra sangue no berço. Corta para o dia seguinte e 3 pessoas da casa Baskerville estão paralisadas de medo. A cena: um bebê dormindo pacificamente, encharcado no sangue das cobras venenosas. E os bichos estraçalhados ao redor dele. Todas as babás que trabalhavam naquele dia foram torturadas e executadas. E o motivo das cobras mortas no berço? Mistério total. Só uma pessoa sabia a verdade por trás de tudo aquilo. 8 anos se passam voando e a gente vê o nosso protagonista junto com outras crianças tendo aula. O professor está lá explicando: senhoritas e rapazes, hoje vocês aprenderão a manusear a espada. O estado em que não é possível incluir mana na espada, aqueles que chegam a isso são chamados de iniciantes da espada. O estado em que conseguem imbuir mana, mesmo que fracamente, aqueles que conseguem isso são chamados de especialista da espada. E o estado em que a pessoa consegue uma aura líquida, aqueles que conseguem isso são chamados de graduados na espada. E finalmente, o estado em que a aura fica sólida e é possível mudar o formato de acordo com a vontade. Aqueles que alcançam isso são chamados de mestre da espada. E para botar a banca, o professor solta: o patriarca da casa Baskerville, o Sr. Hugo, é um mestre da espada. Todo mundo fica impressionado. Uau! E o nosso viking pensando: já se tornou um mestre da espada? Eu vou ter que recuperar todo o meu poder antes da regressão, antes da cerimônia de maioridade. O professor olha para o nosso protagonista meio bolado. O jovem mestre Vic está perdido em seus pensamentos novamente e continua pensando consigo mesmo. Um corpo mais forte por ter mergulhado por 7 minutos no rio Stinger. É uma mente mais clara que o tornou capaz de entender perfeitamente tudo. O jovem mestre viking tem uma diferença gigantesca de talento para os outros jovens mestres. O senhor ficará feliz em saber as conquistas do jovem mestre viking. E o nosso protagonista com a cabeça longe. Quantos anos será que levará para matar? De repente, do nada, aparecem vários moleques com um olhar psicopata encarando o nosso protagonista. Um deles o chama Elishu. Que merda. De repente,
Do nada, aparecem vários moleques, com um olhar psicopata encarando o nosso Viking. Um deles chama: "Ei, seu lixo de Van Baskerville, não estão rolando uns rumores estranhos sobre um filho ilegítimo? Dizem que você mergulhou por 7 minutos no rio Stinger e ainda por cima matou 2 serpentes enquanto estava no berço." Na mente do nosso protagonista, eu conheço bem esses caras. Foram eles que me atacaram quando eu estava fugindo depois das falsas acusações. E a gente vê um flashback da vida passada dele, também conhecido como Tridente de Hugo Lee Baskerville. E a tela nos mostra os 3 gêmeos. Os 3 têm o mesmo nome. Ai, ai. O mais velho começa: "Nós não gostamos de você, sabia?" E os outros 2 repetem: "Sabia, sabia?" Nosso protagonista pensa: eles se tornarão inimigos bem irritantes daqui uns 10 anos. Talvez seja melhor eu cuidar desses problemáticos com antecedência. Um dos gêmeos pega uma faca e chega perto do nosso jovem Vic. Ele só observa. E o mais velho continua: "Eu ouvi dizer que aqueles que mergulham por muito tempo no rio Sting ganham uma pele de aço e não se machucam com nada. Então você não vai morrer se eu te esfaquear, né?" Os outros 2 repetem: "Né?" O mais novo completa: "Entendido, irmão mais velho." O mais novo corre atrás do nosso protagonista, segura a boca dele com a mão e fala: "Você ficou 7 minutos no rio Sting. Então não acho que 3 minutos com a minha mão tampando a sua respiração vai ser o suficiente." Nosso protagonista pensa: "E dizem que quando crianças eles eram mais cruéis. Então isso era tudo verdade. Vou só seguir o jogo deles." E os outros 2 gêmeos lá na frente pensam: "Não tem como aquilo ser verdade." E 1 minuto se passa e eles pensam: "Ele tá aguentando bem." 3 minutos se passam, 10 minutos. E os caras começam a se assustar. "Sério isso? Isso não é divertido. Solta ele, solta ele." E então ele é soltando quando solta um grito de dor. Os outros perguntam: "O que você está fazendo?" Nosso protagonista, com a boca ensanguentada, pergunta: "Ele não disse que ia deixar a mão?" Os 3 gêmeos estão apavorados: "Nós não temos medo de você, nós não temos medo de você, eu não tenho medo de você." O mais novo, com a mão sangrando e chorando: "Ele arrancou um pedaço do meu dedo fora." Os outros 2 olham para a cena paralisados: "Se acalma, irmão. Depois nós vamos ao sacerdote pedir para recolocar o seu dedo. Vamos lá depois." E o cara continua chorando. O nosso protagonista só: "Tá bom. Quem disse que vocês podem ir?" Um dos gêmeos, num reflexo, puxa a faca e parte para cima de Vicky. "Você se esqueceu que somos mais velhos do que você?" E já tá enfiando a faca bem perto do nosso protagonista. Só que, para a surpresa dele, a faca não entra. E o nosso Viking, com uma calma assustadora, pergunta: "Acho que vocês esqueceram que na casa Baskerville a idade não importa. Contudo que você tenha talento." E rápido como um raio, desarma o cara segurando a mão dele e torce, um olhar psicopata no rosto: "Então, vamos brincar um pouco, irmãos?" Meu amigo, que final é esse, hein? Coisa ficou pesada. O nosso protagonista não tá de brincadeira. E esses gêmeos vão se arrepender amargamente por ter mexido com ele. E vocês, o que acharam dessa reviravolta? Comente aí embaixo e não perde o próximo capítulo, porque a vingança do Vic Van Baskerville tá só começando. Até a próxima.